Algumas produções sinistras de filmes de terror carregam lendas sombrias e eventos inexplicáveis que transcendem a própria ficção. Por trás das câmeras ocorreram uma série de incidentes estranhos, tragédias e coincidências perturbadoras, alimentando a crença de que certos filmes podem ser amaldiçoados. Vamos mergulhar nesse fascinante mundo para descobrir as histórias macabras por trás dessas produções e examinar o que torna esses filmes tão inquietantes e perturbadores para aqueles que se aventuram a assisti-los. É a série Filmes Amaldiçoados. Episódio 5. O bebê de Rosemary. Sidney Blackmer was the kindest man you could ever meet. And I remember him saying he had to do Hail Satan, Hail Satan. Somebody on the set, and I think it was Sidney, said, no good will come of all this Hail Satan business. And fortunately, I didn't have to say Hail Satan. I had to say, oh God, oh God. Chegamos então ao último episódio da primeira temporada aqui de Filmes Amaldiçoados e vamos falar sobre o bebê de Rosemary. Galera, simplesmente esse episódio aqui com certeza é um dos mais pesados, tanto que eu deixei ele por último. Envolve vários fatores extremamente bizarros, mortes, assassinatos, enfim, coisas extremamente pesadas. Então já aviso aqui de antemão para vocês que esse conteúdo é extremamente sensível. Então fiquem avisados aqui em relação a isso, galera. Aqui envolve muito as pessoas que estavam no projeto, os produtores, os atores, o próprio escritor do livro que o filme foi baseado, o diretor, enfim, várias pessoas conectadas com o filme, tanto diretamente quanto indiretamente. E nisso, então, está envolvida nessa maldição os terríveis assassinatos da atriz Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses, que ela foi morta pelo culto de Charles Manson, e também o assassinato de John Lennon, né, que é o músico lá da banda de sucesso, os Beatles. Então fiquem avisados pelo conteúdo extremamente sensível e vamos então para o episódio. Lembrando que o filme Bebês de Rosemary foi lançado em junho de 1968, somente para vocês entenderem um pouco a linha do tempo desses fatores. Mas bora lá então. Ira Levin é o escritor do livro O Bebê de Rosemary. Eu tenho até o livro aqui, galera, que o lançamento da Dark Side. O livro é simplesmente maravilhoso. O filme é muito bom, né? Mas sabendo as histórias por trás, a gente fica um pouco balançado realmente, né? Então, Ira Levin, ele teve a ideia de escrever O Bebê de Rosemary por conta da sua esposa, que também estava grávida, e os dois também viviam em Nova York em um apartamento. A ideia ele teve em 1965, e ali o livro foi lançado em 1967. Foi um grande sucesso, um grande sucesso. Foi um grande best-seller. E ali, obviamente, né, eles acabaram pegando os direitos do livro e transformaram em filme em 1968. E ali, então, logo depois, né, que foi lançado o livro, o Ira Levin simplesmente sofreu vários hates, várias críticas, principalmente da Igreja Católica, chamando ele de envolvido com bruxaria, com ocultismo, chamavam ele de satanista. Então, simplesmente foi uma crítica extremamente pesada para esse escritor. E ali, então, simplesmente a sua esposa não aguentou o tanto hate, tantas coisas que estavam acontecendo na vida dele naquele momento. E ali, em 1968, justamente no ano, né, de lançamento do filme, ela pediu o divórcio de Ira Levin. E ali, então, ele nunca mais foi o mesmo. Ele sempre sonhou com sucesso, com vendas, em fazer parte do mundo literário, frequentar clubes de escritores. E ali, quando ele simplesmente conseguiu esse sonho dele, ele não conseguia mais viver nesse mundo. Ele simplesmente ficou recluso e ao longo do tempo, dos anos, ele simplesmente ficou mais e mais com medo, aterrorizado,
paranoico, e ali simplesmente ele ficou mais e mais recluso durante os anos. Por mais que ele lançasse vários livros e tivesse alguns sucessos depois de O Bebê de Rosemary, ele nunca mais foi o mesmo. Mesmo sendo convidado para esses clubes literários, clubes de escritores, ele nunca iria, sempre ficava sozinho e recluso. E seu último livro então foi O Filho de Rosemary, que ele escreveu esse livro então 30 anos depois do primeiro livro, né? O livro, então, foi lançado em 1997. Sofreu duras críticas, né? Mas o livro, né, foi um best-seller em 1997, no ano de seu lançamento. Mas depois disso, simplesmente, ele não lançou mais nada e ele ficou recluso, morrendo, então, sozinho em 2007. Mas outro caso de divórcio, então, aconteceu durante os sets de filmagens de O Bebê de Rosemary. Mia Farrow, que interpreta Rosemary no filme, na época era casada com Frank Sinatra. E Frank Sinatra sempre tinha um sonho de estrelar um filme junto com ela. E ali, então, ele simplesmente a escalou no filme A Lei é para Todos, que seria ser filmado em 1967 também. Só que aconteceram vários problemas de agendas com a Mia Farrow, já que as filmagens de O Bebê de Rosemary acabou sendo estendidas por mais algumas semanas. A Mia Farrow já tinha se comprometido então com o filme do Frank Sinatra. E para não deixar o seu marido ali, né, em vão, ela simplesmente iria, né, de Nova York até Los Angeles para poder filmar os dois filmes ao mesmo tempo. Só que Frank Sinatra achou que isso não era simplesmente o suficiente, falando que via ela muito pouco e que ela tinha que escolher entre ele e o filme O Bebê de Rosemary. E ali então, a Mia Farrow justamente escolheu o filme O Bebê de Rosemary. Ela já estava atrelada ao filme, ela tinha que continuar a filmar as suas cenas, e ali Frank Sinatra então ficou completamente bravo com ela. E quando ela voltou para Nova York para terminar as suas filmagens do Bebê de Rosemary, simplesmente Frank Sinatra enviou os papéis do divórcio para ela. E ela teve que assinar os papéis do divórcio nos sets de filmagens. E ela falou que foi uma época muito difícil para ela e ela não sabe como ela conseguiu terminar de filmar o filme, né? Justamente depois do divórcio dela, ela ainda tinha que continuar trabalhando. E além então, seu papel no filme de Frank Sinatra, né, A Lei é para Todos, acabou sendo reescalado e ela não fez parte mais desse filme. E outras pessoas também envolvidas com esse projeto, né, principalmente com o filme, também acabaram sofrendo bastante com a maldição do filme O Bebê de Rosemary. Alguns meses depois, então, né, que o filme foi lançado no cinema, exatamente em dezembro de 1968, o compositor do filme, Christoph Komera, acabou então sofrendo um grave acidente, né? Algumas notícias reportaram que ele estava festejando junto com os amigos pelas colinas de Hollywood. E ali ele acabou bebendo demais, simplesmente caiu dessas colinas de um precipício, teve uma hemorragia cerebral e acabou sendo levado então para o hospital. Ele acabou ficando em coma durante 4 meses e ele foi levado então para Varsóvia, em Polônia, para justamente ficar mais perto de sua esposa. Mas infelizmente, em 23 de abril de 1969, ou seja, 4 meses depois que ele entrou em coma, ele não aguentou e acabou falecendo então lá na Polônia. E muitas pessoas simplesmente acharam muito parecido com o que aconteceu com um amigo de Rosemary no filme, o Hutch, que misteriosamente também acabou entrando em coma, já que no filme ele foi amaldiçoado, olha só, hein, jogaram uma feitiçaria no amigo da Rosemary, o Hutch, por aquele coven, né, de bruxos e bruxas do filme. E ali então o Hutch acabou entrando em coma, então ficou 3 meses, quase ali, né, a quantidade de meses em coma, e que também acabou falecendo no filme. Então muitas pessoas falaram que é muita coincidência. O que aconteceu com o Hutch, justamente aconteceu a mesma coisa com o compositor do filme. Outro que sofreu bastante também com o lançamento do filme foi William Castle, né? Assim como o escritor do livro
livro, o Iron Levin, né, o William Castle, né, o produtor, também recebeu várias ameaças, várias cartas. Ele disse que recebia cerca de 50 cartas por dia, ameaçando ele, acusando ele de satanismo, acusando ele de bruxaria, de ocultismo e de várias coisas horrorosas, horrendas. Ele então criou uma crise de ansiedade tão grande, que ele teve vários problemas de saúde, principalmente a questão de ter pedras nos rins. E ali então, de uma crise renal, ele acabou sendo levado para o hospital e justamente no meio da cirurgia, ele começou a ter várias alucinações com o filme O Bebê de Rosemary. Ele justamente começou a gritar no meio assim, da cirurgia, dizendo essas palavras: Rosemary, pelo amor de Deus, abaixe a faca. E simplesmente então ele ficou extremamente aterrorizado com o filme. E ele falou que durante os anos ele ficou mais e mais amedrontado com o filme, com muito medo do filme, com muito medo até mesmo dessa maldição, e que talvez ele se arrepende um pouco de ter trazido esse filme à tona, né, já que ele foi o grande responsável por comprar os direitos, né, do livro e fazer com que o filme seja lançado ali nos cinemas. Outro produtor, então, que supostamente foi atingido pela maldição de Bebê de Rosemary foi Robert Evans, que ali então na década de 80, justamente ele foi preso por posse de drogas, né, de substâncias ilícitas. E ali então ele foi para prisão. Acabou fazendo então justamente um acordo com a justiça e para isso ele teve que fazer um comercial anti-substâncias ilícitas, né? Vocês entendem o que eu quero dizer aqui. E aqui então parecia que tudo ia bem, mas simplesmente, né, 3 anos depois, em 1983, ele foi acusado de ter matado Roy Redding, que ficou conhecido como assassinato no Clube Cotton. Foi nomeado assim por conta do filme que eles iriam trabalhar juntos em 1984. Mas ali então ele foi indiciado por esse assassinato, mas que na verdade então foi descoberto anos depois que quem fez o assassinato de Roy Redding foi na verdade a então namorada do Robert na época, a Karen Greenberger, que também era produtora do filme. E ali então ela armou esse assassinato com mais 2 pessoas envolvidas para sequestrarem e matarem Roy Redding. E ali então, né, ela acabou sendo acusada e indiciada por esse crime e ela ganhou prisão perpétua. E ali então Robert Evans, né, conseguiu ser inocentado desses crimes todos. Mas ali ele disse, né, depois de muitos anos, ele sempre chorou bastante por conta desse trauma que ele passou, querendo ou não, foi um grande trauma, né? Muitas pessoas acreditaram que ele era um assassino, que na verdade não era. E ali ele falou que durante 10 longos anos ele chorava muito antes de dormir e ficou bastante depressivo com essa situação, sofreu muito por conta disso, coitado. Com certeza todo mundo aqui já deve saber um pouco sobre essa história, sobre esse caso da atriz Sharon Tate, né? Uma atriz que simplesmente estava em grande ascensão em Hollywood, era casada justamente com o diretor do filme O Bebê de Rosemary, com o Roman Polanski. E ali então, né, ela estava grávida de 8 meses e meio do filho de Roman Polanski. Exatamente na época em que Polanski estava ali trabalhando em Londres no seu novo filme, numa fatídica noite de 8 de agosto de 1969, a casa então de Sharon Tate e Roman Polanski foi invadida por membros do culto de Charles Manson. Ali então, né, Sharon Tate estava dando uma festa, um encontro de amigos, e ela e mais 4 amigos então justamente foram brutalmente assassinados por esse culto de Charles Manson. Galera, ela tinha um bebê, ela estava grávida de 8 meses e meio. E ali então, ela foi esfaqueada 16 vezes. E ali então, né, o culto obviamente acabou sendo preso e sendo condenado. Até mesmo Charles Manson foi condenado por esse crime. Mas ali então, justamente foi escrito na parede com sangue a palavra Helter Skelter. E muitos acusaram justamente então de que
Charles Manson, esse culto, né, de Charles Manson, justamente estava fazendo um ritual satânico. A scene described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite. 5 persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Polanski. Miss Tate, who starred in Valley of the Dolls, was 8 months pregnant and was found in a bikini-type nightgown with a rope around her neck attached to the body of a man. E também Roman Polanski, né, queria muito que a sua esposa Sharon Tate fosse a Rosemary no filme, mas a Paramount queria muito a Mia Farrow e ali então simplesmente a Mia Farrow conseguiu o papel, ou seja, mais uma conexão aqui com o bebê de Rosemary, né? Lembra então que eu falei pra vocês que estava escrito ali na parede, né, Helter Skelter, em sangue, na cena do crime ali de Sharon Tate e de seus amigos? Então, justamente, né, é uma música, né, do álbum dos Beatles, né, no álbum chamado de White Album, que foi lançado em 1968, que tem uma música chamada Helter Skelter. E ali então as pessoas acabaram conectando os fatos, já que, pasmem, né? Em 8 de dezembro de 1980, John Lennon, que é um músico, né, e ali fazia parte da banda Os Beatles, foi assassinado na porta da sua casa por um fã, né, entre aspas, né, que tinha alguns problemas mentais, chamado Mark David Chapman. E ali ele recebeu 4 tiros desse fã. Mas ali então vocês perguntam, nossa, mas a conexão justamente por conta dessa palavra Helter Skelter? Pois é, né? Mas ali John Lennon acabou sendo morto, né, na porta da casa dele, como eu disse pra vocês, e ele morava onde? No D Dakota. Ah, mas o que isso tem a ver? O D Dakota era justamente o complexo de apartamentos onde filmaram o bebê de Rosemary. Era justamente onde Rosemary e o seu marido Guy moravam no filme e onde foi filmado justamente este filme. Pois é, né? Muito estranho. Até mesmo a Mia Farrow, né, e o John Lennon também eram amigos, eram próximos ali na época e aconteceu essa coisa fatídica. Então muitas pessoas, justamente por essas coincidências, geram então a conexão entre a morte de John Lennon e também a maldição de um bebê de Rosemary. John Lennon está morto. Foi assassinado a tiros na frente do edifício onde morava, em Nova York. Agora, mais de 1000 pessoas estão lá chorando a morte dele e cantando suas músicas. De Nova York, pelo telefone, nosso correspondente Lucas Mendes conta como foi. John Lennon estava voltando de um estúdio de gravação. Eram quase 11 da noite. Ele e a mulher desceram do carro e entraram no saguão aberto do prédio. Um homem veio por trás, tirou um revólver da cintura, chamou Lennon e disparou. John Lennon chegou morto ao hospital Roosevelt, com 5 ferimentos de balas, calibre 38. O suspeito foi preso na hora. Mark David Chapman, de 25 anos, do Havaí. Ele comprou o revólver há 6 semanas em Honolulu e foi visto várias vezes esses últimos dias rondando o prédio. Os policiais que tiveram contato com Mark Chapman o descrevem como um idiota. Logo depois do assassinato, centenas de pessoas foram para a frente do apartamento de Lennon. O Dakota é um prédio do começo de século onde moraram e ainda moram várias celebridades. Uns dizem que é um prédio sinistro. Lá foi feito o filme Bebê de Rosemary. No meio da noite, o número de fãs e curiosos passou de 1000. A mulher Yoko Ono, descrita por um policial como histérica quando estava no hospital, voltou para o apartamento, mandou agradecer os fãs e pediu que fossem embora. Mas os fãs continuam lá. De vez em quando cantam a música Let's Give Peace a Chance. Vamos dar uma chance à paz. O pacifista dos 60 está morto aos 40 com 5 tiros. Jornal Hoje, Nova York. Eles também acabaram escolhendo um prédio completamente assombrado para fazer as filmagens do filme, né? O D Dakota, esse prédio em que o filme foi filmado e onde aconteceu também a morte do John Lennon, simplesmente é um dos prédios mais assombrados de Nova York. Ali então tem vários relatos de casos sobrenaturais e já vários investigadores já foram nesse prédio também, viu, galera? E temos casos assim de 5 fantasmas famosos
no prédio, né? O primeiro caso de um fantasma famoso no prédio é de uma garotinha vestida com um vestido amarelo de tafetá, em que ela anda pelos corredores do prédio, acenando e rindo para as pessoas. Algumas vezes ela está carregando a sua bola, brincando pelos corredores, falando que era o seu aniversário. E ali ela já foi vista por vários moradores. O segundo fantasma, então, que é extremamente encontrado nesse prédio é justamente um fantasma meio estranho, né? Um fantasma que ele tem um corpo de homem alto, esguio, mas o rosto de uma criança. E ele não faz nada simplesmente. Ele só observa as pessoas e fica encarando elas pelos corredores ali também do prédio. Muitas pessoas já viram esse espírito lá e falaram que se sentiam extremamente incomodadas. E quando elas sentem que estão sendo observadas, já pensam justamente nesse espírito que tá lá meio que observando elas pelos corredores ali dos prédios, né? Então, assim, é bem tenso, né, galera? O terceiro espírito, então, principalmente é encontrado no porão do prédio. Ali já foram relatados vários casos de coisas se movendo, até mesmo coisas pesadas extremamente caindo, em que ninguém conseguiria realmente arremessar essas coisas pesadas no porão. E ali, então, já foi relatado, então, que viram justamente o construtor, né, desse prédio, que teve a ideia de criar esse prédio, o dono, digamos assim, desse prédio, né, originalmente, que é o Edward Cabot Clark, que ali, então, muitas pessoas já viram ele lá no porão assombrando esse prédio, né? Outro fantasma, então, que é justamente da Chorona. É uma mulher que fica chorando pelos corredores também, que até mesmo John Lennon, antes de morrer, ele falou que já encontrou essa garota, né, ali chorando pelos corredores do prédio. Mas outro espírito, então, galera, é simplesmente do próprio John Lennon. Sim, John Lennon já foi avistado várias vezes no prédio. Muitas pessoas viram ele ali, né, simplesmente encostado na parede, no local onde ele foi morto, né? E também a sua própria esposa, né, na época, Yoko Ono, também já viu o espírito dele tocando piano no apartamento deles. E disse para ela que não se preocupe, eu vou estar sempre com você. Galera, esse prédio então é extremamente assombrado. Só mais um detalhe aqui para colocarmos mais histórias para esse maldição de bebê de Rosemary, né? Mas então, depois da morte de Sharon Tate, Roman Polanski nunca mais foi o mesmo. Depois da morte de Sharon Tate, então, Roman Polanski simplesmente enlouqueceu, né? Ele foi até mesmo acusado por muitas pessoas de participar justamente de um pacto com o Coisa Ruim, né? Porque aqui eles começaram a acusar ele de fazer exatamente o que o Guy, o marido, né, de Rosemary, fez no filme. Um pacto com coisa ruim, justamente para conseguir sucesso. Nesse caso, então, ele fez um pacto com coisa ruim, com o sacrifício do seu próprio filho, para poder ganhar sucesso em Hollywood, como diretor. E simplesmente, gente, pelo amor de Deus, nada a ver uma coisa com a outra. É horrível, né? E ele teve que ouvir muito dessas coisas e simplesmente ele enlouqueceu muito. Ele se sente extremamente culpado. Na época ele tinha até dito que queria muito ter estado ali com ela no dia e não filmado o filme dele lá em Londres. Enfim, ele simplesmente perdeu completamente as estribeiras. E ali ele começou a ter vários problemas, vícios em drogas ilícitas, vícios em álcool. Ele simplesmente afundou completamente a sua vida. Ele nunca mais foi o mesmo. E ali então, em 1977, ele acabou sendo acusado de abusar de uma garota de 13 anos, enquanto ele estava fazendo algumas fotos dela ali para a revista Vogue na época, na casa de Jack Nicholson. E que ali então ele simplesmente dopou a menina e fez algumas coisas com ela lá que eu não preciso dizer para vocês, que vocês entendem muito bem, né? Enfim. Ela então, ele acabou sendo preso, ele confessou que fez tal crime. Ali então, né, ele acabou entrando num acordo judicial. Ele foi liberado 42 dias depois da sua prisão e justamente depois ele
simplesmente fugiu dos Estados Unidos. Ele fugiu, ele acabou indo para a França, né, de onde ele nasceu, seu país de origem. E ele então fugiu correndo para a França justamente depois que ele foi liberado, porque ele ainda estava sendo indiciado pelos crimes. Por mais que ele tenha feito um acordo ali, o juiz simplesmente não quis mais esse acordo e iria prendê-lo ele a 50 anos de prisão. Dali então justamente ele fugiu para a França. E agora, né, atualmente, por mais que ele ainda faça filmes, por mais que ele ainda ganhe prêmios, por mais que ele ainda é celebrado de alguma forma, né? Ali então ele simplesmente vive uma vida de criminoso e ele não pode, né, viajar para países em que tem extradição para os Estados Unidos, né? E ali então ele simplesmente evita esses países. Até mesmo, né, ele foi indicado ao Oscar em 2002 pelo filme O Pianista, ganhou, mas nunca voltou, nunca pisou os pés nos Estados Unidos, porque assim que ele pisar o pé nos Estados Unidos, ou pisar no país que tem extradição pros Estados Unidos, ele vai ser preso, né? Hoje em dia ele tem 89 anos, é casado, tem filhos, etc., mas vive uma vida de criminoso e é realmente uma coisa bem, assim, complicada demais. Galera, aqui esse episódio é pesado. É muito desconfortável gravar esse vídeo aqui pra vocês, então é muito perturbador. Então, assim, sobrevivemos, né? Sobrevivemos, passamos por esses episódios tensos, pesados. E aí, o que vocês acham sobre isso, galera? Vocês acham que realmente é uma maldição do bebê de Rosemary? Ou simplesmente as pessoas é que são más, né? E que fazem essas coisas horríveis e que são mais coincidências mesmo do que realmente ter alguma maldição relacionada com o filme. Então vocês comentem aqui então, galera. E eu quero saber muito a opinião de vocês. E também dê um like nesse vídeo se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês gostaram desse vídeo. E também se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Então, galera, terminamos então aqui, né, Filmes Amaldiçoados, essa série. É muito difícil. Confesso que para gravar os vídeos eu preciso me preparar muito psicologicamente para poder trazer essa notícia para vocês. Não é fácil, é difícil. E a gente consegue, mas enfim. Se vocês querem uma segunda temporada, comentem aqui que eu posso fazer uma segunda temporada com mais alguns episódios para vocês. E comentem o que vocês acharam sobre isso. O que vocês acharam sobre essa primeira temporada, né? E é isso, galera. Muito obrigado. Até os próximos vídeos. E fiquem bem, galera. Fiquem bem.